Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná, neste sábado. E hoje eu recebo uma convidada especial que é a Daniela Abreu, presidente do World Trade Center, que é mais conhecido como WTC, para as cidades de Curitiba, Joinville, Balneário Camboriú, Porto Alegre, Brasília e Sinop. Bom dia, Dani. Bom dia, Bessa. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Eu é que agradeço. Finalmente deu certo, Finalmente, né? Porque você vive em Curitiba, mas a tua agenda é muito corrida, né? A gente tenta encaixar tudo aí. É verdade. Bom, olha só, a Daniela Abreu é uma renomada executiva, engenheira civil, já foi secretária de Estado lá em Santa Catarina, né? De Negócios Internacionais. E você assumiu o World Trade Center quando? Faz 4 anos e meio já, foi 2021. 2021. Agosto de 2021. Tá. Esse nome, o World Trade Center, tem a ver lá com as Torres Gêmeas? Sim, é uma associação internacional de negócios fundada pela família Rockefeller em Nova York. E daí hoje tem licenças em mais de 320 cidades do mundo, em mais de 90 países, e Curitiba é uma delas. Então nós, como WTC Participações, que daí sim é uma empresa privada, operamos 6 das licenças do WTC no Brasil. Então a gente tem o direito de usar a marca nessas cidades. Que essas que eu citei aqui. Essas que você citou, para trabalhar tanto o lado do real estate, né, que são os edifícios, quanto o business club, que são as reuniões de negócios, os eventos, toda essa parte que aparece um pouco mais e que as pessoas participam, os empresários, no caso, participam conosco. Então, são 2 vertentes que geram negócios internacionais. Então, o World Trade Center é uma associação internacional para fomentar International Trade e que entendeu há mais de 50 anos que o modelo ideal era esse, de ter, a gente brinca, que é o hardware e o software. Então, de construir um empreendimento e trazer os empresários para dentro para fomentar os negócios internacionais. E por que você, eu não sei se esse modelo ele é replicado em outros, né? Mas aqui você está à frente do World Trade Center nessas 6 cidades, né? Isso. Curitiba, Joinville, Balneário Camboriú, Porto Alegre, Brasília e Sinop. Isso. Sinop é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso? Mato Grosso. Mato Grosso, que é um dos berços do agronegócio, né? A escolha das nossas cidades foi muito em relação ao volume de negócios, né? Então, fora de São Paulo, onde o WTC já tem uma presença forte aqui no Brasil, e sendo nós, os empresários do WTC Participações, sendo do Sul, nós escolhemos as 3 grandes maiores cidades do Sul primeiro. Então, na época, Curitiba, Joinville e Porto Alegre. Depois entendemos que existia uma oportunidade imobiliária em Brasília e outra em Sinop, então também, a capital do Brasil e a capital do agro, uma das, e depois Balneário Camboriú pelo perfil do desenvolvimento imobiliário pujante. Então, a decisão de negócios, ela é focada na rentabilidade dessa licença. E quando a gente compra em Nova York o direito da cidade, você tem que fazer um plano de negócios. Então, você tem que dizer lá para Nova York, eu quero comprar o WTC Sinop, porque existe um PIB do agronegócio que pode gerar investimento imobiliário, negócios internacionais, faz toda uma defesa do porquê comprar Sinop. Daí a gente compra Sinop e daí tem o direito de fazer o empreendimento e o business club e o international trade. No caso de Sinop, nós já estamos com o prédio em obras, a primeira torre comercial, e foi diretamente linkado à execução desse empreendimento. Então, a ideia de comprar a Sinop veio porque já existia uma oportunidade imobiliária. E Curitiba, por ser a capital do sul do Brasil, com maior PIB, com maior movimentação econômica fora de São Paulo, um hub de negócios. Então, Curitiba é a nossa sede principal dessas 6 cidades, é aqui que está o nosso time, é aqui que nós desenvolvemos toda... E aqui que vocês vão fazer uma sede própria, né? E aqui que a gente está trabalhando para fazer o empreendimento de Curitiba, no caso, que não é somente a nossa sede, mas é um empreendimento de uso misto, corporativo e residencial, com volume alto, de metragem. A gente busca sempre projetos acima de 50 mil metros quadrados de obra. E a gente está em negociação há 2 anos
para provavelmente anunciar em breve o WTC Curitiba também. Ah, é? Sim. E já dá para dizer onde será, quem vai fazer, como é que... Né? A gente pode dizer que vai fazer com a Quartz, né? Com o fundo que o Marcel Malchevski fundou, junto com o Virgílio Moreira. Então, o nosso parceiro financeiro é a Quartz. Nós já temos o contrato assinado com eles. Então, a Quartz é a desenvolvedora do WTC Curitiba. Nós temos a marca, eles fazem o desenvolvimento. E daí, a incorporadora, o terreno, a construtora, a gente está nos ajustes finos e pretende anunciar no primeiro semestre ainda. Ah, é? É. Ainda no primeiro semestre. Se tudo der certo, Certo, mas vai sair. Sim, não, é uma questão de... O projeto é para quando? Então, assim, a gente estava em reunião... Para entregar. A gente estava em reunião agora de manhã sobre isso. É um projeto muito grande, né? Cerca de 70 mil metros quadrados de área. Então, é um projeto que começa desenvolvimento, se tudo der certo, em março de 2026, para entrega em março de 2032, né? Poxa, então é uma coisa grande, hein? É grande. Você está com a tua engenheira aqui, a Karina, né? Que está concordando aqui. Com o time trabalhando nisso há mais de 2 anos. Então, é um projeto grande. É uma torre de quantos andares? Então, no terreno que nós estamos planejando, são 2 torres, é um projeto 2 torres. Grande. Gêmeas. É verdade. Curitiba terá, então, torres gêmeas do WTC. Bessa, não posso confirmar nada, mas assim, o nosso trabalho é para isso. Então, mesmo que não seja esse projeto nesse terreno, já está fechado com a Quartzo, nós estamos desenvolvendo o WTC Curitiba. Isso é um fato. Se podemos anunciar agora ou se vai demorar mais um pouquinho, ainda é uma questão de ajuste fino mesmo, mas a gente entende que Curitiba é hoje, né, e o Canto é o especialista, estava lá na reunião com a gente também. Que vem na sequência nossa aqui. Hoje Curitiba tem uma demanda para lajes corporativas de alto padrão, tem demanda para residencial de alto padrão ainda. Com tudo que está sendo... Tudo que está sendo desenvolvido, que nós temos a pesquisa de mercado completa. Então, existe um nicho para esse nosso produto e a gente entende que um complexo WTC pode realmente trazer o diferencial que vai, né, proporcionar a quantidade de vendas necessárias ou locações para fazer essa conta fechar, que é uma conta alta, né? Um projeto grande. Você falou do Canto aí e do potencial de Curitiba, né? Há poucos dias... Teve lá o evento, né, que o Canto promoveu, da Confraria Imobiliária, a gente estava lá, a abertura do ano imobiliário, né, de Curitiba, que ele faz todo ano, e o Fábio Araújo, da Brain, Inteligência Estratégica, fez uma palestra muito interessante em que ele deu alguns dados, né, potencial de consumo de Curitiba hoje é a 4ª cidade com maior potencial de consumo no Brasil, né, a primeira é São Paulo, com 735,7 bilhões de reais em potencial de consumo, daí vem o Rio com 310,4, Brasília com 186,4 bi e Curitiba com 118,8. E se você seguir essa linha aí, vai ver que as outras cidades que nós estamos também, a gente brinca que a gente segue o PIB. A gente segue esse consumo e segue essa oportunidade imobiliária de negócios. Isso. Curitiba é muito pujante. Porto Alegre tem 6º lugar, né? Em potencial de consumo, antes vem Belo Horizonte, logo após Curitiba, daí vem Porto Alegre, depois Salvador, Goiânia, Campinas e Fortaleza, né? Ou seja, Curitiba está aí despontando em PIB também, né? Tá aqui É o maior PIB do sul do Brasil. É o maior PIB do sul, né? Não, Curitiba pra gente vai ser um marco justamente colocar de pé um empreendimento desse porte numa cidade com a seriedade, com né, os valores e ética que Curitiba tem, todo mundo é muito sério. Os projetos aqui a gente brinca, se der certo em Curitiba, dá certo em qualquer lugar do mundo, né? Sim, Curitiba sempre teve essa... Todo mundo muito envolvido em fazer um planejamento muito adequado. Então a gente está bem feliz aí com as expectativas do WTC em Curitiba. Como é que você se envolveu com o WTC? Nossa, quanto tempo de programa a gente tem? Não, eu vou resumir. Mais 20 minutos. Não, eu faço em 2, vamos lá. Eu sou engenheira civil de formação, né? Sou natural de Florianópolis. Morei em algumas outras cidades enquanto criança, mas voltei para Florianópolis, morei em Porto Alegre, São Paulo, mas voltei para Florianópolis para fazer a universidade, fiz federal. Trabalhei na construção civil quando me formei e daí fui fazer doutorado na Inglaterra,
Então, fiz doutorado em engenharia civil na Universidade de Birmingham e fui trabalhar para a quinta maior construtora do mundo, que é a Skanska, uma empresa sueca. Trabalhei para eles quase 5 anos e, ao total, morei 12 anos na Europa. Então, morei 9 anos em Londres, 3 em Bruxelas, retornei ao Brasil em 2016. Quando eu retornei, o que eu fazia lá estava bastante avançado do que eu fazia aqui, né? Grandes projetos. Eu trabalhava em obras de até 2 bilhões de dólares de VGV. Então, por a empresa ser muito grande, eu trabalhava em projetos muito grandes, muito complexos. E eu voltei para Florianópolis. Então, não tinha muito o que eu fazer na minha área, mas eu voltei por motivos familiares. Logo em seguida me envolvi aqui em Curitiba com uma construtora que é a Hack Engenharia, comecei a dar consultoria e comecei a fazer algumas missões internacionais dessa área da construção e da infraestrutura, tentando mostrar o que a gente tinha lá para trazer para o Brasil. Na sequência, o governo me convidou para a Secretaria de Assuntos Internacionais, porque ele viu que... Qual o governo? De Santa Catarina. Sim, mas qual... Foi a gestão do Moisés. Na época do Bolsonaro. Do bombeiro? Isso. Foi aquele governo técnico, né? Que a pessoa não tinha que ter um envolvimento político para ser convidada. Então, durante o governo, eu fui secretária de Assuntos Internacionais, presidente do Conselho do Banco do Estado, do Badesc, conselheira da Casan e diretora executiva e financeira do Sapiens Park. Eu entrei no governo e tive muita oportunidade. Técnica também, por causa da minha área, grandes projetos, eu tinha um currículo muito bom, eles, né, usavam o currículo para aprovar, por exemplo, a minha presidência do conselho foi aprovada no Banco Central, porque eu tinha um know-how muito bom, e essa questão do internacional começou a aparecer no jornal, né, no momento que tu entra no governo, tu dá muita entrevista e fica um pouco mais saliente. E daí, os donos, então, dessas bandeiras do WTC, por indicação, viram que eu tinha esse perfil do real estate, né? Então, da construção, da infraestrutura, dos negócios internacionais, porque eu tinha morado fora, trabalhado em 11 países, e daí me convidaram justamente para sair do governo, que aconteceria, porque como eu não era política, né? Eu não me propagaria nos próximos cargos. Me convidaram, então, para sair da secretaria. Eu ainda podia ficar no Sapiens e assumir, na época, as licenças de Curitiba, Joinville e Porto Alegre. Eu não sabia nada de WTC, mas eu tive um mentor muito bom, que é o Luciano, que foi o CEO do WTC São Paulo por muitos anos e hoje é o presidente do WTC Lisboa. Então, com a consultoria do Luciano, que também é membro board do WTC nos Estados Unidos, com a confiança dos empreendedores que compraram as licenças, na época o Vanderlei, o Josias, depois o Guilherme, e digamos assim, a mentoria do Luciano Menezes em aprender sobre WTC e juntar toda essa minha expertise de negócios internacionais e real estate, nós construímos, então, nos últimos 4 anos e meio, essa rede de negócios do WTC, que tem hoje 207 empresas associadas, projetos em desenvolvimento em 6 cidades. Foi uma construção do negócio e casou muito bem com... Era muito específico para mim, eu digo, né? Porque a experiência que eu tive ao longo desses 20 e poucos anos aí de carreira casava muito bem com a necessidade desse negócio. Então, foi... Né? A gente trabalha para ter sorte. Então, eu trabalhei muito, estudei muito, tinha bastante experiência, um currículo muito bom e tive a oportunidade de ser chamada para desenvolver aí esse trabalho. E agora, olhando para frente, esses prédios, né, em todas essas cidades aí do Brasil, que a gente tá muito na expectativa de ver acontecer. E são mais, pelo menos 10, 15 anos aí de trabalho. Também acho que a questão do projetos grandes e real estate precisam de pessoas que gostam de coisas duradouras e de longo prazo. O engenheiro é formado para isso, né? Qualquer obrinha leva 3, 4 anos. Então, esse perfil da paciência de plantar 2 anos para fechar um negócio, que vai fazer projeto por 1 ano, que vai fazer obra por 3 anos, para ver acontecer daqui 7 anos, não é para todo mundo. E eu adoro, então... Não pode sofrer de ansiedade. Não pode. Tem que ter um sangue muito frio e tem que acreditar, né? Acho que tem que, de novo, muito da engenharia, assim, de ver o final, a gente diz em inglês, né? To see the end at hand. Então, de ver o final na frente.
Você faz um projeto e acredita nele. E daí você vai para a obra. Você vai fazer fundação, vai fazer alvenaria, vai fazer fechamento, vai fazer acabamento. Você tem que acreditar no processo para sair com o prédio lá do outro lado. E quando você tem esse tipo de formação, você consegue fazer isso para uma casa, ou fazer isso para um bairro, ou fazer isso, né, para coisas muito maiores. E lá na Inglaterra, existem projetos muito grandes, de 20, de 30, 40 anos, aquelas infraestruturas de metrô, aquelas coisas gigantes que são planejadas assim. E eu tive a oportunidade de participar de alguns desses projetos. Então, acho que foi muito perfeito. Então, se a gente está falando aqui de 2032, não é nada, né? Alguém tem que fazer, senão não vai ter. A gente estava falando hoje na reunião, né? Se a gente não começar hoje, não vai estar pronto em 2032. Então, a gente precisa ter essas pessoas que acreditam. Agora, Dani, fundamentalmente o WTC é um clube de negócios, né? Sim. Para fomentar negócios, networking, tudo isso, né? Exatamente. Hoje, quantos membros tem o teu? Nós temos 207 empresas associadas. 207 empresas. A maioria aqui do Paraná? A maioria aqui do Paraná. Dá para citar algumas, assim, para a gente ter uma ideia? A gente tem aqui conosco das grandes, a Electrolux, a Renault, o Boticário, agora a BTG, né? Temos grandes e temos menores, menos conhecidas, Petinelli, Teutec, não vou fazer justiça a todo mundo aqui, TravelX, de novo gigante, a própria Dourada agora, que a gente, né, recentemente fez evento com eles, Bicomex, Logcomex, tem vários do comércio exterior, a própria Quartzo, são 207, eu não vou... muita gente. Mas não, claro. Nós temos hoje uma carteira de clientes, quer dizer, bem renovada. Boa parte do PIB está aí. Sim, o nosso foco é naquele 1%, né, do PIB que toma as decisões. A gente entende que o Brasil é muito estratificado. E esse é um ano de eleições, né, gerais no Brasil, né? Vamos renovar aí Congresso, presidência, os governos estaduais e tudo mais. E claro, né, vocês como uma empresa, um ecossistema, né, que é uma palavra aí, para usar uma palavra da moda aí, que atua muito nesse ambiente econômico, também político um pouco, né? Como é que isso vai impactar aí para vocês? Nós justamente não nos envolvemos diretamente na política. Então, é um grupo empresarial que, obviamente, é impactado pelas decisões políticas do país. O empresário brasileiro tem muita esperança nesse ano, eu acredito. Recentemente, nós estávamos no nosso evento de lançamento aí do ano de eventos, um outlook de macroeconomia e tributos, e a gente estava analisando os cenários. Então, assim, é claro, as pessoas podem discutir por outras razões, mas financeiramente é bem específico o cenário que o atual governo fica e o atual governo sai. Então, o atual governo ficando, a gente continua se endividando, né? As previsões são muito ruins em todos os sentidos. O atual governo sai, a gente talvez tenha uma reforma administrativa, a gente consegue ter um respiro na parte tributária, a gente atrai investimentos externos, o Brasil melhora muito. Então, a expectativa desse ano é justamente para que lado que a coisa vai, como que a gente consegue influenciar positivamente, né? Todo mundo tem responsabilidade aí nesse processo de influenciar o resultado das eleições. Até porque, né, as pessoas que compõem, né, todas essas empresas que são associadas e que estão ali em torno, né, que fazem parte do WTC, são pessoas ativas, claro, nos seus segmentos, mas também um pouco na política, né? Porque são pessoas que estão envolvidas no processo político, não diretamente, né? Não estão exercendo cargos políticos, mas... Uma coisa muito positiva do empresariado no Sul, e talvez no Brasil todo, mas a gente vê muito forte aqui no Sul, é o associativismo. Então, né, a Federação das Indústrias, a própria CP, todas essas associações, elas reúnem os empresários para fazer eu não vou dizer um lobby, que é uma palavra que parece negativa, mas para fazer uma cobrança, para fazer um acerto de contas, para demandar dos governos o que a gente espera deles como empresário. Então, obviamente, num ano político, essas pessoas se organizam para tentar, como eu falei, influenciar o resultado para o que a gente acredita que é melhor para o país. Mas o WTC não se envolve diretamente, nem nesse lobby e nem nas... Por exemplo, a gente não vai chamar os candidatos para fazer uma conversa.
Não vai. Não Então, o papel que a gente debate, essas coisas. A gente acredita que, né, a FIEP vai fazer, a CP vai fazer, outras entidades farão. Nós vamos observar e trazer para o empresário a oportunidade de estar preparado. Então, isso que a gente acabou de fazer. Quais são os números do ano? Como é que está o dólar? Como é que estão os commodities? Se o cenário for para lá, que informação que o empresário precisa para estar pronto? Se for para cá, que informação que o empresário precisa? Claro que cada um tem a sua vontade pessoal e empresarial de ver um resultado, mas a gente e a gente também, obviamente, por estar do lado do empresário, tem um posicionamento político também bastante óbvio. Mas a gente não entra nessa seara para que justamente todos fiquem confortáveis de que a gente está trabalhando para o setor e não misturado ou não com nenhuma vertente política. Eu acho que isso dá uma tranquilidade que talvez... Até porque para entrar no WTC vocês não pedem atestado de preferência ideológica, né? Não, a gente não pede. Vocês têm lá, eu imagino que deva ter gente simpatizante tanto desse governo, né? Governo Lula, como não simpatizantes. Você não botando na saia justa. Simpatizantes do governo Bolsonaro. Eu acho que o empresário brasileiro é predominantemente de direita, né? Não é uma coisa que... Sim, isso é clássico no mundo, né? Porque é o setor produtivo. Se a pessoa né, está nesse lado do balcão, digamos assim, ela quer o resultado, ela quer o capitalismo, ela acredita na distribuição da renda pela meritocracia. São coisas que, obviamente, se agrupam. Então, assim, vai ter muito menos aderência para ideais mais à esquerda. Agora, eu não posso dizer que todos os associados da WTC são A ou B, ou que eu fiz uma pesquisa para saber. E a gente sabe que também existem empresários muito ligados ao governo, que se beneficiam dos governos, que têm já contratos que, às vezes, pelo contrato, eles preferem que o governo fique. Então, existe toda uma situação aí de BNDES, setores que votam por interesse econômico de estar já alinhado com este governo. E daí por isso que a gente... Sim, muitas empresas têm, inclusive, contratos com o governo, né? Que para eles... Tanto o governo federal quanto os estaduais. A gente sabe que no Brasil isso é muito comum, né? Então, por isso até que a gente, de novo, a gente faz muita questão de não entrar na discussão política por si só, mas a gente sabe que a gente se posiciona do lado do setor produtivo e por isso defende esses valores que se alinham, né, predominantemente com o centro-direita ou com a direita, enfim. Certo. Muito bem. Olha só, e esse último encontro que vocês promoveram agora, né, dia 4 de fevereiro, aqui em Curitiba, o Outlook 2026, macroeconomia e tributos. Vieram 2 especialistas, né? Isso. Quais foram as grandes conclusões lá? Então, faz 4 anos já, desde 2023, 3 anos, que a gente traz os mesmos especialistas no começo do ano. Então, a gente traz o Daniel Miralha, da Integral, e o Altair Toledo, que antes estava na KPMG e agora está na empresa própria dele, que é a Toledo Zanata, para falar de macroeconomia e impostos, né, tributos. E o que eles trazem pra gente? O que eles trouxeram de novo? Justamente isso, informação super relevante, informação atualizada, informação de ponta para munir as empresas de know-how para que elas afinem as suas estratégias. Então, o Daniel falou muito disso, cenários políticos, falou que ele sempre fala todos os anos, que o Brasil tem que entender que o que acontece no Brasil não é só o que acontece no Brasil, muito do que acontece conosco é o impacto do que acontece no mundo, e às vezes é 40%, 50% do que acontece no Brasil. Então a pessoa fica muito presa ali, né, na notícia local, e não está vendo que a guerra na Ucrânia que está interferindo no preço do ouro, que vai interferir no preço do ouro no Brasil. Então, às vezes, o fulano brigou com o fulano, o ouro subiu. Gente, o ouro não subiu por isso. O ouro subiu porque a União Europeia mudou uma legislação. Então, assim, eles trazem essa questão da gente abrir o escopo de análise, entender todos esses indicadores, tanto os nacionais quanto os regionais, digamos, Américas, quanto os globais, de entender o que acontece nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, e daí sim tomar decisões.
Então, né, a eleição esse ano é muito importante e ela muda tudo. Mas ela vem com um contexto de governo Trump, de China desacelerando, de União Europeia tentando se fortalecer, de alianças, talvez, de uma União Europeia com uma China e não com os Estados Unidos, de guerra na Rússia. Então, esse cenário, a gente costuma dizer que o WTC traz. Então, diferente, talvez, de outras organizações que o empresário tem acesso, a gente traz essa questão do mundo, né? É importante o empresário brasileiro não só viajar e se atualizar, mas saber constantemente o que está acontecendo no mundo. E daí, na situação tributária, já é o contrário, né? A gente tem que saber da nossa reforma tributária, da nossa legislação estadual, municipal. Sim. Tem que saber... Tem que estar atento a tudo, né? Sim. Do micro ao macro, né? E também, assim, questão de investimentos daí, né? Quanto que eu vou alocar em commodities? Quanto que eu vou alocar no imobiliário? Quanto que eu vou alocar na bolsa? Quanto que eu vou deixar no meu negócio arriscando? Quanto que eu vou mandar para o exterior para ter uma diversificação de moedas? Então, mais uma vez, quando a gente fala com esses empresários que têm muito recurso, essa estratégia bem definida é muito importante para eles. Então, nós tentamos trazer nesse primeiro evento do ano sempre o melhor da informação neste nível para que os empresários consigam tomar decisões mais bem embasadas. Uhum. Ou seja, né, o WTC fazendo aí o seu papel né, não só de reunir, né, essas grandes empresas e empresários, os chamados players aí, grandes players, mas também de colocar para eles, né, mais do que, claro, são sempre pessoas muito bem informadas, né, que viajam, que têm seus próprios times, consultores e tudo mais, mas ao mesmo tempo, né, fazer Aquela discussão entre eles. Isso, não, a gente tem essa... Isso é um espírito, o espírito é de um clube de negócios, né? Esse... São alguns fatores que a gente tenta entregar para o associado. Então, é um conteúdo de altíssima qualidade, um networking rico e a oportunidade dessa troca entre pares. Porque às vezes é isso, a liderança se sente solitária, né? Uhum. O CEO, o executivo, o próprio empresário, as dores são muito únicas. Ele vai ter lá seus 5.000 colaboradores, 20.000 colaboradores, mas ele está tomando a decisão, claro, com 2, 3 e com conselheiros e consultores. Ele quer conversar com os outros empresários, às vezes ele não tem esse ambiente tão facilmente no dia a dia. Então a gente dá uma puxada nessa turma, oferece um bom jantar, cria um ambiente... Os encontros são sempre, pelo menos aqui em Curitiba, né? Eles acontecem lá no Graciosa, né? Há pouco tempo teve um lá no Business Club ali da Manuel Ribas. Esse último foi na casa de um associado que nos convidou. Então a gente está sempre num ambiente seguro, num ambiente propenso, né, a trocas, um ambiente que a gente acredita muito enriquecedor e que no final da noite também gerador de negócios. A gente já via ali na mesa, então quer botar o dinheiro no exterior, já fala com esse aqui, eu preciso de um aconselhamento em impostos, fala com aquele ali, eu preciso diversificar. No final de toda essa discussão, a gente também quer que os nossos participantes façam bons negócios. Uhum. Um nome que você sempre traz aqui a Curitiba é o Marcos Troio, né? Que é Sim, que é nosso conselheiro. Isso, que é conselheiro aqui do seu WTC, né? Isso. Que foi presidente do Banco BRIC. Do Banco BRIC. No governo Bolsonaro. Que é o banco hoje presidido pela ex-presidente Dilma, Pela né? Dilma, exatamente. Isso, mas ele é uma grande cabeça, não, cara? Ele é uma sumidade. Ele é nosso conselheiro, né? Então a gente, algumas vezes por ano, consegue ter a oportunidade de tê-lo conosco, e no dia a dia ele tá, né, eu tenho a oportunidade de estar no grupo do conselho, então no dia a dia ele tá ali dando, né, dicas e comentando as notícias. É uma pauta muito rica toda vez que a gente tem uma oportunidade de ouvir o Troerro, e ele então, né, também para os associados do WTC, a gente tem aí uma empresa grande daqui do Paraná, que nos procurou há uma semana atrás pedindo para trazê-lo para um grande evento deles, e daí a gente também está tentando fazer essa intermediação aí para ajudar a trazê-lo para essa empresa. O WTC traz grandes nomes para Curitiba, né? Ano passado a gente trouxe
no nosso Seminário de Negócios Internacionais do Paraná, presidente do Google, muitos outros presidentes de empresa, a gente já trouxe um embaixador da Índia, assim, o nosso foco é isso, trazer para a cidade, no caso aqui Curitiba, o melhor do conteúdo, das oportunidades e do networking que a gente consiga proporcionar com toda essa rede que a gente tem a oportunidade de acessar. Maravilha. Olha, infelizmente o nosso tempo chegou ao final já, viu? Como passou rápido. Mas quero te agradecer, né, por estar aqui hoje com a gente, aproveitando essa brecha aqui na sua agenda, que eu sei que é super concorrida, né? Você está sempre aqui, mas está sempre bate e volta, né? Não, eu que quero agradecer, né, Bessa, esses anos aí de admiração e colaboração, teu trabalho incrível agora aqui na RIC. Agradecer também o Leonardo, da Top View, todo o time do Grupo RIC. Você hoje é uma parceira aqui nossa. Eu sou até colunista, né? Colunista da Top View, exatamente. Então, agradecer muito o Leonardo, o grupo, você, o Canto, então todo o time da RIC que nos proporciona essa visibilidade, essa parceria aqui no estado do Paraná e que a gente tem, né, muito apreço e muita gratidão e é uma honra finalmente a gente poder conversar, pena que é tão rápido. Que bom. Olha só, muito obrigado mais uma vez, Daniela Abreu, presidente do World Trade Center, Curitiba, Joinville, Balneário Camboriú, Porto Alegre, Brasília e Sinop, no Mato Grosso. Grandes por Bessa desse sábado vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção. Vem aí o nosso amigo, né? Hoje eu posso falar nosso, né? Porque é seu amigo também, Carlos Eduardo Canto, com o mercado imobiliário de canto a canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News, de volta sábado às 11 horas da manhã.